noite a todos. Vamos abrir aleatoriamente. O mundo e a crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Marcos capítulo 15, versículo 32. Por isso, que são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos o que injuriaram Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mudazes. E no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis aos toques do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam irresolvidos. O divino, interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta, além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude do seu gesto, inacessível ao propósito infantil dos inquisidores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e procede servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Nossa leitura, vamos recolhendo em prece, ligando aos nossos mentores individuais, agradecendo ao dirigente espiritual dessa casa pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, nos agradecendo aos espíritos amigos que desde cedo estão preparando esse ambiente para que pudéssemos estar aqui essa noite. E assim emanados, vamos pedindo ao nosso divino Mestre Salvador que nos fortaleça e nos ampare, para que possamos superar nossas próprias expressões. Os mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, que nos fortaleçam e nos amparem, para que possamos superar nossas próprias expressões. O Pai nosso, que nos proteja, que nos ampare também, para que possamos superar essas provas. Conseguindo a escalada espiritual, vamos ligando ao anjo Ismael, depois de Jesus, pelo grande Pátria Brasileira, e com auxílio amoroso da Castelã, Noemi, Nazaré, Espíritos superiores, vamos dando força para os filhos até Jesus, e aos pés do Mestre, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, e com o seu amor, chegamos até o Pai, em nome de quem damos por aberto mais um trabalho, mais uma noite de palestra, essa bendita casa. Que assim seja, graças a Deus. Casa sua. Estou vendo vocês planejando aí a festinha de vocês. Estou pensando, casa pequena é bom por isso, né? Porque todo mundo resolve assim, reunião, né? Igual a nossa lá de Marechal. Então mais fácil, né? Fazer organizar alguma coisa. Gente, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, né? Sempre uma alegria estar aqui nessa casa com vocês para fazer os cursos da noite juntos. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Voltei. Não sei quem já leu essa obra. Acho que a maioria, né?
Nós vamos fazer pelas imagens, mostrando as imagens do projeto Imagem, que eu já estive aqui, já falei uma palestra do projeto Imagem também. É um projeto que eles, lá em São Paulo, o Américo Sucena fez esse projeto, criou esse projeto, juntou alguns espíritas e eles pegam algumas obras espíritas e fazem as imagens de acordo com a história do livro. Isso ajuda, né, o palestrante e ajuda também as pessoas que estão assistindo para, visualizando, entenderem melhor, né, o que o livro está trazendo para nós. Antes de começar mesmo a contar a história que ele traz aqui nesse livro, nós temos que saber quem foi esse espírito aqui na Terra. Quando no mundo espiritual, ele se chamou Irmão Jacó, ele adotou esse pseudônimo de Irmão Jacó. Mas quem foi ele aqui na Terra antes dele desencarnar? A gente precisa saber, conhecer um pouquinho da vida dele para entender essa história que ele traz para nós, depois que ele desencarnou. Ele aqui na Terra ele se chamava Frederico Figner. E aí a gente vai falar rapidamente um pouquinho da vida dele. O Frederico Figner, ele nasceu na Tchecoslováquia em 1866. E ele era de uma família muito pobre, ele era judeu, uma família muito pobre, e ele, aos 12 anos, ele precisou trabalhar, procurar um ofício, trabalhar para ajudar os pais que eram pobres. E ele tinha 2 irmãs. Então, ele foi trabalhar aos 12 anos, ele fez lá, aprendeu algum ofício, que não fala do que é na biografia dele, mas diz que ele trabalhou até os 15. E conseguiu juntar um dinheirinho que ele ajudava os pais e ele reservou uma quantia para que ele pudesse fazer uma viagem, sair daquela cidade e procurar algo melhor em outro lugar para que ele pudesse ajudar os pais dele. Então, aos 15 anos, ele foi para os Estados Unidos. E ele foi com 3 missões. A primeira era não passar fome. Ele mesmo fez essa promessa para ele, né? Não vou passar fome. A segunda era trabalhar, arranjar um emprego, trabalhar e ajudar os pais, mandar dinheiro para os pais, porque os pais viviam endividados, viviam com problemas financeiros. E o terceiro, que era também juntar um dinheiro para mandar para as irmãs como um dote, porque naquela época as moças, quando se casavam, tinham que ter um dote, oferecer um dote. Então, se ele não saísse para trabalhar e ganhar esse dinheiro e mandar para elas não iam se casar. Ele tinha nessa preocupação. Então, ele foi para os Estados Unidos sozinho, com 15 anos, com muita coragem, né? Mas ele era ateu. Ele não professava uma religião, não acreditava em nada. Ele foi criado assim. Quando ele chegou nos Estados Unidos, foi exatamente na época em que o Thomas Alva Edison estava inventando o fonógrafo. E ele se interessou muito por aquilo. Ele foi trabalhar, ele trabalhou alguns anos, e aí ele conheceu o Thomas Alva Edison e ele conheceu o fonógrafo e ele se apaixonou. Ele falou assim, ele viu naquilo, ele era assim, uma pessoa de muita visão, né? Novo ainda, mas ele tinha muita visão, e ele viu naquilo ali uma chance dele conseguir alguma coisa na vida. E ele então junta um dinheiro e compra um fonógrafo. E ele já está com 19 anos. Então o que ele faz com aquele fonógrafo? Ele vai para o México. Chega no México, ele expõe aquele fonógrafo, aquele aparelho, para quem não sabe o que é o fonógrafo, grava a voz e reproduz a voz. É um aparelho que grava, um gravador, né? E aquilo era novidade, ninguém conhecia. Ele para no México, faz as apresentações na praça pública, pergunta às pessoas quem quer gravar a voz e ouvir sua própria voz, e as pessoas se interessam e ali ele começa a ganhar um dinheirinho. Dali ele passa pela América Central e dali da América Central ele chega no Brasil. Ele chega no Brasil pelo estado do Pará. Lá em Belém ele faz a mesma coisa. E aí ele vai, as pessoas ficam enlouquecidas, porque nunca ninguém tinha gravado a voz, ninguém nunca tinha ouvido a sua voz gravada. E aí ele começa a ganhar mais dinheiro. De Belém ele vai descendo, ele vai para Salvador, de Salvador ele vai para o Rio de Janeiro, ele chega até no Rio Grande do Sul. Vai descendo o Brasil e sempre assim, mostrando o fonógrafo e ganhando dinheiro em praça pública.
e ele vai até a Argentina. Quando ele chega na Argentina, ele já conseguiu juntar um bom dinheiro. Então, o que ele pensa? De todos os lugares por onde ele passou, ele pensa assim: o Rio de Janeiro foi o lugar melhor, onde ele conseguiu mais dinheiro, onde ele viu que ele tinha chance de conseguir abrir um comércio para ele. Ele vai para o Rio de Janeiro e ele abre a Casa Edison, que deve ser conhecida aí, alguém já ouviu falar, né? Uma casa famosa. Casa o quê? Casa Edison. Edison. Aí ele vendia, aí ele começou a importar fonógrafo e começou a vender. Não só gravava assim para ganhar dinheiro, mas vendia também. E ele foi ampliando a loja dele, e ele acabou abrindo uma filial em São Paulo. E ele foi ficando rico, e ele não tinha religião, não tinha nada, era uma pessoa completamente alheia a qualquer religião. E um belo dia apareceu na loja dele o Pedro Sayão, que era espírita, filho de Antônio Luiz Sayão, que era um espírita que tinha sido até diretor na Federação Espírita Brasileira, e o Pedro Sayão faz amizade com ele e começa a conversar com ele sobre espiritismo. E ele não acredita, e ele não quer saber, mas o Pedro Sayão todo dia passa na loja, conversa com ele, fala do espiritismo e fala da Federação Espírita, porque o Pedro Sayão trabalhava na Federação Espírita, e ele fala: você não adianta, você não vai me convencer, eu não acredito em nada disso. Só que aí, a esposa de um funcionário dele da loja, que ele tinha muitos empregados, funcionários, a esposa de um funcionário fica muito doente. E os médicos falam que não tem cura, era um problema seríssimo, ela estava muito mal, e o funcionário dele, muito abalado, não trabalhava direito, né, preocupado com a esposa, e daí fala com Pedro Sayão: olha, leva o nome dessa pessoa para a Federação Espírita, porque ele falava muito em reunião mediúnica, em cura e tal, leva o nome dela para lá, faz a oração que vocês quiserem por essa mulher. Ela estava desenganada pela medicina. Se ela ficar boa, eu passo a frequentar a Federação Espírita com você. Aí o Pedro Sayão fez o que ele pediu. Pegou, anotou o nome dela, e levou para a federação, e começaram a rezar, começaram a fazer oração, e levava água fluidificada para ela, e a mulher curou, ficou boa. E aí ele não teve saída, ele começou a frequentar a Federação Espírita junto com o Pedro Sayão. E ali, frequentando a Federação Espírita, estudando o Espiritismo, ele foi se apaixonando pelo Espiritismo. E ele começou a ser um trabalhador na Federação Espírita Brasileira. E ele trabalhava muito. Como ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, ele trabalhava fazendo caridade, ele comprava muitas cestas básicas, subia o morro levando cesta básica para distribuir nas favelas, ele ajudava as pessoas, ele ajudava a federação financeiramente, e aí ele passou a trabalhar, estudou mediunidade, começou a trabalhar em reunião mediúnica e começou a dialogar com os espíritos. Ele não era médium, mas ele era um dialogador. Em todas as reuniões que ele dialogava com os espíritos, ele falava com os espíritos que os espíritos precisavam trabalhar os seus sentimentos, que os espíritos precisavam acender a sua luz interior, né? Ele sempre falava muito sobre essa luz interior que os espíritos tinham que trabalhar para conseguir essa luz. E o tempo foi passando. E aí aconteceu o seguinte: os padres naquela época falavam muito mal do espiritismo, né? Então ele sabia que os padres falavam mal, inclusive os padres publicavam nos jornais alguns artigos falando mal do espiritismo, e nessa ocasião, como ele já era apaixonado pelo espiritismo, já era totalmente assim uma pessoa espírita, ele ficou com muita raiva dos padres. E ele tinha muito dinheiro, ele pagava o jornal para publicar artigos brigando com os padres, falando mal da igreja, falando mal dos padres, falando mal da religião católica. Então ele fez muito isso, publicou muitos artigos assim e criou com os padres, aquele pessoal daquela religião do Rio de Janeiro, da igreja católica, criou uma animosidade muito grande, porque eles passaram a ter raiva dele, assim como ele tinha raiva dos padres. E aí ele foi assim, continuou no trabalho dele, sempre trabalhando muito e tal, e aí ele fica doente.
aos 80 anos para 81 anos, ele ficou doente. E aí que ele começa a contar a história dele no livro. Né? Ele começa contando que quando ele estava sentindo que a morte ia chegar, que ele ia desencarnar, que ele começou a ter um desejo muito grande de falar com todos os amigos que assim que ele desencarnasse, ele ia voltar para dar uma mensagem, para falar como é que era o mundo espiritual, como é que estava sendo o retorno dele para o mundo espiritual. E isso ele falava com todo mundo, assim que eu desencarnava, porque na cabeça dele, ele imaginava, como muitos de nós também imaginamos, pelo que a gente lê, que é só desencarnar e voltar numa casa espírita, na reunião mediúnica, encostar no médium e mandar uma notícia, né? Nós também não pensamos assim, mas ele viu, vocês vão ver a dificuldade dele, porque não é bem assim, as coisas não são tão fáceis assim. Então ele narra, começa narrando, aí eu tenho que usar isso aqui, né? Pra cá. Ele começa narrando que depois de muitas idas e vindas, né, depois que ele desencarnou, depois de muitas idas e vindas em várias casas espíritas, ele não conseguia fazer aquilo que ele queria, que era mandar mensagens. Um médium ou outro até escrevia alguma coisa que ele pensava e intuía aquele médium, mas nada assim, dizia assim, é uma psicografia, é uma mensagem, os médiums não conseguiam. Então, já enjoado de passar por essas casas espíritas e não conseguir nada, ele quis ir na casa espírita do Chico Xavier. Ele era amigo do Chico Xavier, ele conhecia o Chico Xavier, ele já tinha doado um dinheiro para o Chico Xavier para a obra de caridade. Então ele quis ir na reunião do Chico Xavier. Ah, não, o Chico Xavier não é possível, ele vai me perceber aqui, ele vai me ver e ele vai fazer a minha mensagem. E aí quando ele chega, esse aqui é ele, ó, o irmão Jacó, o Frederico Filho, né? Esse aqui é o Andrade, é o guia espiritual dele, o anjo da guarda, né? Todos nós não temos um, esse aqui é o Andrade. E esse aqui é o Emmanuel, do lado do Chico. Aqui são os outros médicos. O Chico está psicografando e ele chega logo perto do Chico Xavier e fala, é agora. O Chico Xavier vai me ver aqui e vai escrever tudo que eu estou pensando. Só que não é assim. Aí o Andrade falou com ele. Aí já é Jacó, porque ele já se titulava Jacó. Jacó, você tem que ter paciência, não é assim. Você desencarnou outro dia mesmo. Você não vai conseguir mandar uma mensagem pelo Chico Xavier agora. E precisou o Emmanuel interferir. Né? Porque ele estava muito, olha só, com a cara de zangado, né? Bravo, porque ele estava acostumado a mandar. Todo mundo obedecia a ele. Né? Então ele estava acostumado a mandar, ele ficou bravo, ele não sabia esperar. O negócio era na hora. Aí ele fala assim para o Andrade, ele fala para o Andrade, como é que aquele André Luiz é o espírito que vocês sabem, que já mandou um monte de livros que Chico escreveu, né? Muito de tempo. Como é que aquele André Luiz, que não era nem espírita, mandou tanta mensagem, o Chico Xavier escreveu tudo que ele queria? Aí o André fala, não foi bem assim. E o Emmanuel fala com ele, ó, o André Luiz, para começar a mandar mensagem através do Chico Xavier, levou 2 anos ininterruptos. Todos os dias ele ia encontrar com o Chico Xavier, ficava perto do Chico Xavier para criar sintonia, para criar aquela vibração, para criar aquela harmonia, para depois começar a mandar. Foram 2 anos. Então o André Luiz levou 2 anos. Como é que você chegou aqui agora e quer mandar mensagem? Não é assim, você tem que ter paciência, tem que esperar. E aí então, que jeito, né? Ele teve que esperar. E aí que ele começa agora a narrar o desencarne dele. Né? Ele conta como foi o desencarne dele. Ele já estava doente, né? Deitado na cama, já muito mal. E aqui o Andrade, o espírito, o anjo da guarda dele, dando passes nele para poder começar a fazer o desligamento do perispírito. Porque não é uma coisa que, embora ele estivesse doente, né, não fosse uma morte assim violenta, repentina, era uma morte assim, que ele já estava começando a ser preparado mesmo, né, psicologicamente para morrer. E aí ele começa a contar a angústia desse momento.
no corpo e fora do corpo. É como se ele fosse ele em duplicata. Ele sentia dois corações batendo ao mesmo tempo. O coração no corpo de carne, que batia assim aceleradamente. E o coração no perispírito, no espírito e perispírito, batia mais lentamente. E ele fala que esse momento é um momento assim de muita aflição. Ele não sabia, ele queria falar e não conseguia falar porque o corpo já não obedecia mais ele. Então ele fala daquele momento assim que tudo parecia um nevoeiro, quando ele queria abrir os olhos para ver alguma coisa, ele não via, era tudo nevoeiro. E ele vai contando esse momento aqui muito difícil do desencarne. E nesse momento ele fala que passa tudo pela cabeça. Ele começou a se lembrar dele aqui estudando, fazendo palestra, dos padres com quem ele brigava, dele na escola, professora. Ele vai lembrando tudo, diz que passa tudo assim pela cabeça. Ele pensava uma coisa, pensava outra ao mesmo tempo. Muito descontrolado o pensamento, ele não conseguia concatenar as ideias. E ele nem percebe num primeiro momento a filha dele já desencarnada, Marta. Eu esqueci de falar que ele teve 3 filhas e a Marta desencarnou muito jovem, né? Então ele ainda não percebe, ela já está ali do lado dele para receber o pai. Porque nós estudamos na doutrina espírita, né, que os nossos familiares vêm nos receber, o nosso anjo da guarda está do nosso lado, a gente tem todo um amparo na hora do nosso desencarne, dependendo da nossa evolução, do nosso merecimento, né, de tudo isso. Então ele fala que ele começou, e o Andrade está aqui ainda, ó, dando passe nele, para começar a fazer o desligamento. E a filha dele então se aproxima. Aí ele já consegue perceber a filha dele, ela aqui o tempo todo, em pé do lado dele, aqui o irmão Andrade, e ele então já começa a sair do corpo. Aqui a gente pode ver o cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico. Ele estava começando a se desligar do corpo, mas não estava ainda totalmente desligado. Ele começa já a se afastar do corpo e ele continua narrando as dificuldades desse momento, né? Uma hora ele queria voltar para o corpo, mas ele não conseguia. Uma hora ele queria sair do corpo, também não conseguia. É aquela coisa assim que ainda está aquela união. Até que quando ele consegue, né, abrir os olhos, consegue deixar o corpo mesmo e sair, ele consegue ver a filha, consegue ver 2 espíritos aqui à frente dele. Um era o irmão Andrade, né? E esse aqui quem é? Bezerra de Menezes, que havia sido presidente da Federação Espírita, que conhecia ele da Federação. Então, Bezerra, olha que honra, né? Ser recebido por Bezerra de Menezes, meu Deus. Então ele fica mais assim, um pouco aliviado. E vocês veem aqui o cordão, ó, no cérebro, né? Ligando ainda o perispírito ao corpo físico. Aí a filha dele ali atrás dele. Então a filha, para fazer com que ele ficasse mais calmo, mais tranquilo, a filha fala aquele Salmo 23. Eu até separei aqui para poder ver, não sei se vocês lembram. Ela rezou para ele poder, porque ele disse que a oração nesse momento é muito importante. A oração para quem está desencarnando, porque faz com que ele se esqueça um pouco do corpo físico, daquela transição, e ele fixa o pensamento na oração. Então ela reza: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente às águas de repouso. Ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, nada temerei, né? Então ela fala esse salmo, reza esse salmo, e aí ele consegue ficar um pouco mais tranquilo, né? E aí o que ele consegue, durante a oração que ela faz, é que ele consegue abrir os olhos espirituais, né? E consegue ver esses 2 espíritos. Então, como ele estava muito agitado, o doutor Bezerra de Menezes pede para levá-lo até a praia, para que ele recebesse as energias do mar, que as águas do mar a gente sabe que tem uma energia muito boa, né? Quando a gente está sentado na beirinha da praia, assim, a gente não sente uma coisa gostosa? Então são as energias da água do mar. Então eles levam ele, aqui o cordão
Adão ainda, ó, ele não está separado ainda do corpo físico, ele ainda está ligado ao corpo. Mas eles levam ele ali, a filha senta, ele bota ele deitado no colo, porque ele está exausto. É um cansaço, ele fala que é um cansaço mental, uma coisa muito forte. Então o doutor Bezerra fala com ele assim, para ele dormir. Dorme um pouco, enquanto nós vamos continuar liberando você do seu corpo. E aí eles voltam para lá para continuar a fazer o trabalho de desligamento do corpo, do perispírito do corpo. E ele fica aqui no colo da filha. Só que ele está de pijama. E quando ele acorda, quando ele abre os olhos, ele fala com a filha dele, como é que eu vou andar? Ele viu que ele estava na praia, como é que eu vou sair na rua de pijama, né? Então eles dão a ele um terno. Quer dizer, isso tudo é plasmado, né? Na mente dele, como se ele estivesse vestindo um terno. E ali, ó, ele já está de terno e já estão voltando andando. Ele está escorado pelo doutor Bezerra, pela filha e pelo Andrade. E aí ele vai andando pela calçada e ele fala que eles vão andando pela calçada e ele vê aquelas pessoas vindo, pessoas encarnadas, né? Vindo na direção dele, e ele tem um choque, porque ele fala, ia bater, né, de frente com elas. Só que ele fala da sensação delas, as pessoas passam pelos espíritos assim, e ela não vê os espíritos, né? As pessoas não veem os espíritos. E ele tem uma sensação muito estranha, porque sente que está passando por dentro dele. Então ele comenta isso no livro. E aqui o filho, ó, continua ligado, lá no corpo. E aí eles voltam lá para o enterro, lá para onde ele está, o corpo dele está. O Bezerra de Menezes fala que precisa levar ele para lá para continuar a fazer o desligamento, porque tanto perto é melhor, é mais tranquilo. Aí eles voltam, ele já está o corpo no caixão, doutor Bezerra aqui com Andrade, fazendo os últimos desligamentos no cérebro, né? No chakra aqui, no centro de força coronário. Aqui as pessoas já estão no velório. Aqui a filha dele, que põe ele do lado dela, sentadinho do lado dela, porque ele não estava aguentando ficar em pé, estava muito fraco. Aqui o filho ainda ligando lá no corpo, ó. A pessoa já está no caixão, e muitas vezes não foi feito o desligamento. E aí a gente lembra que quantas vezes a gente está num velório e a gente não se comporta como deveríamos comportar. Principalmente nós que somos espíritas e sabemos que o espírito está ali, nesse momento, presenciando todo o velório, ouvindo as conversas, quem está falando bem dele, quem está falando mal, ouvindo quem está fazendo uma oração, quem está tranquilizando. Então, qual é o nosso comportamento no velório? A gente chega nos velórios hoje, gente, faz vergonha, sabe? Eu sinto até assim, eu saio de dentro, quando eu vejo aquela confusão lá dentro, eu saio, porque eu fico envergonhada. As pessoas contam piada, as pessoas falam de política, as pessoas às vezes falam mal do morto, né? Do desencarnado ali. Então, olha, a gente tem que ter um outro comportamento. Ou fica quieto, assim, né? Ou vai lá para fora, ou faz uma oração, mas fica em silêncio, às vezes é melhor, né? E aí eles estão aqui, a família chorando, e esses aqui são desencarnados, ó, porque os desencarnados também vão no velório. Se gostam daquela pessoa que desencarnou, vão para poder rezar, para estar junto com a força. E se são pessoas que não, espíritos que não gostavam, vão ali para tripudiar também, né? Ah, viu? Agora também veio para cá, agora nós vamos acertar nossas contas. E ele está ali no colo perto da filha, né? Toda ali, ela cuidando dele, que coisa boa, né? Tem um espírito assim para cuidar da gente nesse momento, né? Esses dois espíritos aqui, aí já acabou o desligamento, ó. Conseguiu desligar. Ele fala que na hora desse último desligamento, que é como se tivesse tomado assim um choque, uma coisa assim, que ele sentiu como se fosse uma pancada aqui na nuca, como se ele tivesse tomado uma pancada. E aí aconteceu o desligamento total. E aí ele consegue andar, e ele já está se sentindo melhor, porque ele já se libertou do corpo, né? Que estava doente, o corpo estava dando sofrimento a ele. E aqui esses dois espíritos que não gostavam dele, que eram espíritos que ele havia dialogado em reuniões mediúnicas, espíritos que não gostavam dele, eram espíritos imperfeitos.
Só que ele via os espíritos, mas os espíritos não viam ele. Por quê? Porque eram espíritos mais imperfeitos, mais atrasados. E ele, embora não fosse um espírito superior, um espírito muito evoluído, mas ele já tinha conseguido, né, algum conhecimento, né, já tinha melhorado, já tinha evoluído um pouco. Então ele olha para os espíritos, mas eles não o veem. Ele fala assim, puxa vida, né, vieram me chatear aqui, né, vieram falar mal de mim. E aí ele vai lá para fora, Bezerra de Menezes, a filha, o André, leva ele lá para fora, porque lá dentro as pessoas estavam falando mal dele. Aquelas energias daqueles espíritos que não gostavam dele estavam fazendo mal a ele. Então levam ele ali para fora, porque estava chegando um carro cheio de pessoas amigas que gostavam dele e eles estavam em oração. Já chegaram aqui fazendo prece, olha a iluminação, como é que está dos pensamentos, ó, tudo iluminado aqui, que estava irradiando o pensamento daquelas pessoas. Então levam ele ali para ele receber essas energias boas. E ele se sente muito bem nesse momento. Ele fica, consegue respirar, consegue se sentir aliviado, né, de sair dali. Bom, acabou o velório, levaram o corpo para lá e era a hora então de ir embora para o plano espiritual. Onde é que é o mundo espiritual, gente? Às vezes a gente pensa no mundo espiritual lá em cima, né? Por que quando a gente fala, conversa com Deus, olha para cima, acha que Deus está lá em cima, não é? A gente tem essa ideia? O mundo espiritual está aqui, né? Em torno de nós, né? Está por aí. E aí, Bezerra de Menezes leva ele e a filha, né, para a praia e estavam esperando os outros espíritos desencarnados. Porque não desencarna uma pessoa só num dia, né? Nesse dia que ele desencarnou, desencarnaram vários espíritos. Então eles esperam para juntar todos para seguirem juntos, para onde eles têm que ir para o lado espiritual. E aí eles ficam ali. De todos esses aqui, ele era o que estava em melhor situação. Olha só o aspecto desses, olha. São espíritos que desencarnaram de morte violenta. São espíritos que não tinham nenhum conhecimento do mundo espiritual. Estavam completamente atordoados. Então eram espíritos muito sofredores. E o doutor Bezerra, então, reúne todos ali e fala, vamos nos preparar, fazer uma prece, porque agora nós vamos embora, cada um vai para o seu local, onde vai permanecer. Mas estava faltando uma pessoa, nós temos que esperar esse espírito que ainda não chegou. E ele olha para esses espíritos aqui, ele vê que o doutor Bezerra tem uma luz em volta dele. O Andrade também tem uma luz, uma aura de luz. Ele não tem. A filha tem, ele não tem. E ele olha para esses aqui também e vê que esse também não tem. Aí ele fala com a filha dele, por que esses espíritos, esse povo aí está todo sem luz? Está igual a mim. E ele fica muito triste porque ele está apagado, ele não tem essa luz em torno dele. Ele fica muito triste. A filha dele fala assim, papai, o senhor tem que ficar tranquilo, que uma hora o senhor vai saber por quê. E estão esperando chegar esse outro espírito que faltava. Aí chegou. Era uma senhora que havia desencarnado, ela estava sendo trazida pelos espíritos amigos dela. E ela tinha luz, ela irradiava a luz até do peito, né? Ela tinha muita luz. E ele olha enciumado, né? Invejoso, assim, com aquela certa inveja. Por que ela tem essa luz e eu não tenho? Eu que trabalhei na Federação Espírita, eu que sou espírita, eu que dialogava com os espíritos, eu que estudei a doutrina, né? Por que ela tem essa luz e eu não tenho? E ele fica sabendo que ela era uma simples professora. Ela não era espírita, nunca tinha ido numa casa espírita, ela era professora. Ela ensinava as crianças, ela dava aula, ela era mãe dedicada, ela era uma esposa maravilhosa, ela era excelente dona de casa, ela era tudo de bom. Tinha bons sentimentos, fazia o bem. Então, por isso ela tinha essa luz. E ele fica enfurecido. A filha dele basta dar um beliscão no perispírito dele, né? Calma, papai, calma, papai. E aí eles começam a caminhar para chegar ao lar espiritual. Mas, para chegar lá, eles precisam passar por onde? Pelo umbral. E o umbral fica muito perto aqui da Terra, na psicosfera aqui da Terra, né?
Então é muito perto da terra aqui. Então para ir para lá tinha que passar por aqui. E eles vão passando por aqui, todos assim de 2 a 2, né? Sempre um estourando o outro. Na frente vai o Dr. Bezerra com esse espírito de luz, e vão todos juntinhos assim. E o Dr. Bezerra fala: vamos elevar o pensamento, vamos fazer oração, esquece a terra, esquece tudo que vocês deixaram lá. Agora tem que pensar no futuro, tem que pensar para frente, tem que pensar para onde nós estamos indo e esquecer tudo para trás. E aí eles vão caminhando, e esses espíritos no umbral, olha, muitos deles com formas de animal, disformes, né? Muito escuro, era um lugar, o umbral a gente sabe que é um lugar horrível mesmo, né? Terror. E aí eles vão passando. E lá na frente, dividindo o umbral do lar espiritual, para onde eles iam, tinha uma ponte totalmente iluminada. E aqui, ó, ficam esses espíritos que querem atrapalhar esses que estão indo para lá. Porque como eles não podem ir, eles também não querem que os outros vão, eles querem prejudicar, eles querem que eles fiquem ali. E aí o Dr. Bezerra fala: vamos fazer uma oração. E aí fala para o Jacó, né? Fala para o Frederico Filho: faz uma prece. Aí ele fica parado assim, porque ele é o melhorzinho de todos os espíritos que estavam ali. E ele para e fala: e eu vou fazer uma prece. Acontece isso nos grupos de estudo, gente? Acontece? Quando o coordenador fala assim: fulano, faz a prece. O pessoal fala assim: eu? Ah, eu não estou preparado, não é assim? Tem gente que tem que fazer prece. Mas aí, Bezerra manda e ele tem que obedecer. Então, na hora, ele fala que ele estava tão atordoado, ele ainda não estava muito bom, pensando bem, que a única prece que ele lembrou foi aquela que a filha dele fez para ele, o Salmo 23. Então, ele começa a falar o Salmo 23. Ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, nada temeremos, porque o Senhor está conosco. E quando ele fala essa prece, os espíritos aqui trevosos começam a ficar assustados, começam a afastar, e eles então conseguem passar pela ponte e chegar do outro lado. Quando morre uma pessoa, quando desencarna uma pessoa, eu acho que vou passar um pouquinho da hora, né? Vocês têm aguentam até lá. Quando desencarna uma pessoa, ou da nossa família, um amigo, que seja, depois que colocou lá, enterrou, a gente vai para casa e a gente pensa naquela pessoa com saudade, a gente pensa naquela pessoa e reza por ela, mas a gente não faz ideia do que esse espírito está passando do lado de lá. Vocês já pararam para pensar isso, não ente querido? Como será que ele está? Quem será que recebeu ele? Como ele foi recebido? Será em que lar espiritual que ele está? Será que está nas trevas? Será que não está? Né? É um pensamento que a gente deve ter para poder estar sempre lembrando e rezando por eles, porque nós não sabemos a evolução daquele espírito, né, que desencarnou, a gente não sabe. Então eles vão lá para o lar espiritual. E em cada local que eles passam, alguém está esperando por um deles. Então aqui, ó, tem alguém, tem vários espíritos esperando por... Aqui foi a professora, ó. Tinha crianças, tinha várias pessoas esperando por ela. Ela foi a primeira que foi liderada do grupo, né? Então ela chegou, ela foi ficar com eles, e ela, dali pra frente, ela ia ficar nesse lugar com eles, nessa colôniazinha, né? Era uma colônia. E aí o Dr. Bezerra, ó, ampara esse aqui, que estava triste, porque não é porque desencarnou e recebeu recebeu uma oração e que foi, está vendo para onde vai, já passou pelo pior e já foi para o bom, que os espíritos ficam alegres. Não, eles estão tristes, ó, porque desencarnou, porque largou a família para trás, porque está pensando, né, lembrando da terra, dos bens, do que deixou. Então o Bezerra vai acalmando, fala, calma, daqui a pouco você vai melhorar e tal. E a professora fica aqui, então, junto com essas pessoas. E aí, assim, cada um foi ficando no lugar, até que chegou a vez do Jacó, do Frederico Filho, né, o irmão Jacó. E é para onde que ele foi? Ele foi para uma colônia muito boa, né? Olha por que ele foi recebido. Leopoldo Sidney, Bittencourt Sampaio, só gente que trabalhou com ele na federação, que já tinha desencarnado antes dele. Foram diretores da federação, Guilherme Ribeiro, só espírito da, né, mais elevado. E ele aí é recebido com
muito carinho por esses amigos, né? E a filha dele leva ele para a casa onde ela morava. E ele vai, né, com ela, e aí tem outros espíritos também que moram lá, porque não moram só numa casa, são vários, né? Comunitário. Então ele vai para lá, ele abraça esse espírito aqui, era uma pessoa que ele conheceu na Terra, e ele fica muito feliz, conhece a casa e vê que aqui tem tudo que tinha na Terra, né? Lá tudo é como aqui. E ele tem o quarto dele, ele está sentado no quarto, está conversando com o irmão, o Andrade, que foi lá conversar com ele vê as casas lá fora, e aí ele descreve no livro toda a paisagem, a casa, tudo ele vai descrevendo no livro. Quem não lê o livro, leia que vale a pena. E aí a filha dele mostra que tem até um piano, né, que ela tocava piano. Ela mostra a casa toda para ele, tem uma biblioteca que ele poderia pegar livro para ler. E sai com ele para mostrar a colônia. Aí ele percebe que até os pássaros têm luz. E voltam, são iluminados. Ó. E ele ainda não tem luz, ele é apagado. E isso deixa ele muito triste, nem só triste, deixa ele aborrecido. Porque ele queria ter luz de qualquer jeito. E aí anda pela cidade, pela colônia, conhece, vê as casas. E a filha mostra para ele. Aqui é a escola onde a professora... aqui é a escola onde a filha dele também trabalhava com as crianças, ó. Ela mostra para ele a escola onde ela trabalha, as crianças vêm ao encontro dele, dão um abraço. E aí eles olham esse santuário, um templo, né? Porque toda colônia tem um templo, né? Um santuário, não sei como é que pode dar o nome, é templo mesmo. E ela mostra para ele que aqui era o local das reuniões, onde os espíritos que comandam, que organizam aquela colônia, onde eles tomam deliberações, onde eles resolvem o que vão fazer, os trabalhos, né? As festas, tudo. E ele aí fica sabendo que quando ele fizesse 30 dias desencarnado, ele seria recepcionado aqui. Os amigos estavam preparando uma recepção para ele, quando ele completasse 30 dias de desencarnado. E aí, ele volta para casa, recebe a visita de mais 2 amigos e fica batendo papo até tarde da noite, aqui a lua, as estrelas. Ele fala que é a mesma coisa, que ele contemplava daqui da terra, o céu, lá é a mesma coisa. Ele olhava para o céu e via a mesma coisa. Muito lindo, né? Até vontade de morrer, tá? Aí eles resolvem. Ele pede para voltar à terra. Ele quer vir à terra, quer ver as coisas na terra. E aí os 2 amigos espirituais trazem ele. Eles vêm chegando aqui na cidade, né, que me parece que é no Rio de Janeiro. Ele vem passear aqui na terra e começa a observar tudo que acontece. Agora ele, do plano espiritual, vendo no mundo material como é que é, né? As pessoas, os carros, as casas. E eles vão andar no calçadão. E aí os espíritos amigos dele falam com ele: observa as companhias dos encarnados. A gente não vê, mas nós temos companhias o tempo inteiro. Nós temos companhia espiritual do nosso lado. Esse homem aqui que fumava, esse homem aqui que bebia, ele está acompanhado de quem? Olha os espíritos que estão do lado dele. Os espíritos que têm a mesma sintonia que ele, o mesmo desejo que ele. Espíritos que querem absorver o álcool, que querem absorver o cigarro, né? A nicotina, e estão ali, ó, do lado dele ali, ó. Mesmo que ele queira parar, eles não deixam. Por isso que às vezes é muito difícil deixar um vício. Porque quando a pessoa quer parar, tenta parar, os irmãozinhos desencarnados estão ali sugando ele, né? Não deixa ele parar. Tem que ter muita força de vontade, muita oração, muita fé. Ao passo que esses aqui, ó, estão ali namorados, né? Numa boa, né? Se amando, né? Só coisa boa, sentimento bom. Olha o espírito que está do lado deles, ó. O espírito de luz, né? Conversando aqui também, ó. Gente, tem espírito desencarnado em todo lado, na praia, na calçada, em casa, aqui, em todo lugar. Pena que a gente não vê, mas até é bom não ver mesmo, porque para você ver um negócio desse aqui, é
melhor não ver mesmo, né? E aí ele fica observando e ele aí começa a ir nas reuniões mediúnicas. Ele vai na reunião mediúnica, ele aqui, ó. E ele quer observar, ó, os espíritos trevosos que ele doutrinava, dialogava com eles. Ele vai numa reunião onde ele trabalhava. Ele vê como é que é. Os médiuns, aqui, né? Aqui o dirigente, e aqui os espíritos aplicando passe no médium, ó, fazendo a comunicação acontecer, aqui os desencarnados se comunicando. Vocês percebam, a fisionomia do desencarnado é a mesma do médium, o médium de incorporação. Porque o médium de incorporação, muitas as pessoas pensam que o espírito incorpora, quer dizer, entra no corpo do médium, não é isso? Incorporar é outra coisa. Para incorporar, o médium incorpora as ideias do espírito, as emoções do espírito, as sensações do espírito. Mas o espírito não entra no corpo do médium, ele fica do lado ali, ó, é perispírito com perispírito. E aí acontecem as comunicações, ó, né? E aí ele assiste, e esses espíritos aqui olham para ele, apontam para ele, e ele vê, e os espíritos falam assim, olha, aquele ali não é, ele chamava ele de Fred, aquele ali não é o Fred, que ele via falando com a gente, conversando com a gente, contando a gente ter luz, a gente ter bons sentimentos, fazer coisa boa. Ele está que nem nós, ele não tem dúvida nenhuma, ele falava com a gente, mas ele não tinha autoridade para falar com a gente, porque ele é igual a nós. E ele teve que aguentar isso tudo quieto, ele não podia falar nada, porque ele viu que realmente ele não tinha luz. E aí, chegou o 30º dia do desencarne dele, e aqui foi a reunião que fizeram para homenagear, para recebê-lo. Aqui que tem o Sampaio, que era o espírito de mais evolução que tinha naquela colônia, o Vitempo Sampaio, e não sei se vocês conhecem a vida dele, dá uma palestra também. Então ele fica muito emocionado. E aqui diante de todos, aqui Bezerra de Menezes, sendo a reunião, e ele fica tão emocionado, ele se sente tão pequeno, ele se sente tão inferior do lado desses espíritos todos aqui, que ele se ajoelha no chão e pede perdão. Pede perdão por todas as vezes que ele não soube ser humano, todas as vezes que ele não soube ser amigo, todas as vezes que ele não soube ter uma palavra de carinho, todas as vezes que ele errou. Então ele pede perdão, ele reconhece tudo aquilo que ele fez de não bom durante a vida encarnada. E aí, Bezerra de Menezes e os outros espíritos falam com ele: olha, irmão Jacó, você, aqui nessa colônia nós temos uma escola, nós temos um curso de iluminação. Você podia frequentar esse curso de iluminação, porque você vai aprender muita coisa boa. E ele aceita, humildemente ele reconhece que ele precisava. E ele aceita que ele vai fazer esse curso. Ele frequenta esse curso durante 200 dias. Todos os dias ele ia na escola e todos os dias ele aprendia alguma coisa sobre iluminação interior. E igual a ele, tinham vários outros espíritos que ele nem conhecia, que estavam todos fazendo esse curso. E ele fala no livro que durante esses 200 dias eles tinham permissão, porque lá eles aprendiam a teoria, mas eles tinham a permissão para vir à Terra para colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo no curso. Então, muitas vezes ele vinha sozinho, muitas vezes ele vinha acompanhado de outros espíritos, para fazerem a prática da teoria. E aí, lá nesse curso, eles aprendem, eles têm uma cartilha, que eles aprendem muitas coisas aqui. Vou ler rapidinho por causa do tempo. Tá assim: cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo, gravitando em torno das leis que regem a vida. 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão. E aí ele comenta: como é que é isso aqui? Como é que os espíritos superiores nos veem aqui na Terra, como encarnados? Vamos colocar mais ou menos, a Terra hoje tem quantos bilhões de habitantes? 7.
colocar 6 para arredondar, ou vamos deixar 7 mesmo, a gente fala mais ou menos. 2 terços de 6 bilhões, não vou colocar 6, dá quanto? 4 bilhões. Então, 4 bilhões de encarnados aqui na Terra ainda está passando da irracionalidade para a razão. Olha só, 2 terços, 4 bilhões, ainda está na irracionalidade, quer dizer, lá ainda no instinto, lá no comecinho, para chegar à inteligência e à razão. 4 bilhões, estão caminhando, né? Dividido aí. 1 terço está em trânsito da razão para a humanidade. Quando falo em humanidade, nós ainda não somos humanos. Nós não temos a humanidade em nós. Nós não somos humanitários. Nós somos ainda egoístas. Nós somos ainda orgulhosos. Nós não somos ainda humanitários. Já estamos na 1 terço só, gente. 1 terço está em trânsito daqui da razão para a humanidade. E fora do corpo dos encarnados, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Quer dizer, são os que desencarnam e vão para o mundo espiritual nessas mesmas condições, ainda da irracionalidade para a razão, da razão para a humanidade. E em esferas mais elevadas ainda, outros bilhões caminham da humanidade para a angelitude. Gente, olha como que nós estamos atrasados ainda, pelo amor de Deus. Onde é que a gente se situa aqui? Eu não sei, mas eu acho que eu estou aqui ainda. Eu acho que eu estou por aqui ainda. Né? Porque, olha, outros bilhões caminham da humanidade para a angelitude. Nós sabemos que um dia nós vamos chegar a ser espíritos puros, lá na angelitude. Né? Como Jesus, como outros crísticos, espíritos crísticos. Mas nós estamos ainda rastejando ainda. Nós temos muito que caminhar, nós temos muito que melhorar. Melhorar interiormente, né? Porque nós vamos ver o que ele passou. Aí o processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Esse trabalho incessante aqui que é maravilhoso, porque a gente chega na casa espírita e fala assim, nós fizemos um curso de trabalhador espírita lá na CEL, encheu assim, foi bastante gente. Quando acabou o curso, que nós fizemos uma avaliação e perguntamos, quem vai querer trabalhar na casa espírita? 3 pessoas. Quer dizer, ninguém quer trabalhar, não. E ó, nós temos que trabalhar incessantemente, não é só trabalho profissional para ganhar dinheiro, não. Ele fala aqui em trabalho espiritual, trabalho que vai nos elevar espiritualmente, porque a gente fica muito cuidado aqui na Terra e esquece que vai encarnar. Nós vamos encarnar um dia, e aí nós vamos passar por isso tudo aqui, ó. Tem gente que fala assim, deixa para a próxima encarnação, né? Deixa para a próxima. Não dá para deixar. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Isso aqui é muito interessante para a gente refletir, viu? E aí continua a cartilha, né? Ninguém ilude as leis universais, Jesus é o ministro do absoluto, toda criatura humana possui consigo a semente da sabedoria e do amor. Nós temos isso dentro de nós. Quando alimentar esse germe dentro de si, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo. Então nós temos aí uma longa caminhada, não podemos desistir, né? Nunca, né, Cristóvão? Bom, numa dessas vindas à Terra, para colocar em prática essas teorias todas que eles aprendiam, o irmão Jacó chega num bar, né? Ele vai lá fazer um trabalho e ele vê um homem bebendo e olha a companhia. Olha que espírito trevoso, esse negócio aqui não está funcionando. E ele vê, né? E aí os espíritos que estão com ele também, só esse aqui é o Ornelas, esse aqui é o instrutor. Os outros são igual a ele mesmo, não tem luz. Estão aprendendo, estão colocando em prática o que aprendeu. E ele entra no bar e eles começam a colocar em prática tudo que eles aprenderam. Eles vão tentar colocar em prática com esse espírito. Que inclusive esse espírito aqui também era um dos que iam na reunião mediúnica da federação e que ele também tentava doutrinar, né? Tentava dialogar. E
mesma coisa aconteceu. Quando o Espírito vê o irmão Jacó, aponta para ele, sarcasticamente. Olha só quem está aqui. Você está tão apagado quanto eu. Cadê a sua luz? Você que achava que era do tal e vinha conversar com a gente. Porque os Espíritos sabem tudo que nós fazemos na vida. Esse Espírito aqui falou com ele. Falou, você acha que agora você está do lado de cá, igual a mim. Você acha que quando você saía da federação e ia embora para sua casa, eu te acompanhava. Eu via tudinho que você fazia na rua. Então eu acompanhava ele e via as coisas erradas que ele fazia. Então, quer dizer, ele se achava no direito de apontar o dedo para ele e falar as verdades. E ele ficava muito aborrecido. Ele quis brigar com o Espírito, mas o Ornelas não deixou. Botou a mão sobre a cabeça dele, jogou energia boa para ele e falou com ele, calma, você não pode discutir com o Espírito. Você veio aqui, você está estudando, você está aprendendo, você veio aqui para olhar por ele e amar esse Espírito, fazer algo de bom por ele. E aí ele começa então a conversar com o Espírito de uma outra maneira. Ele aí reconhece, ele se humilha, ele reconhece, ele fala com ele, naquela época, realmente, eu era assim como você está falando, mas eu agora estou mudando. Eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu não vou discutir com você, eu tenho o maior carinho por você, eu quero te ajudar para que você fique pensando como eu, para que você melhore, para que você saia desse estado que você se encontra há muitos anos. Então o Espírito acaba deixando até o Jacó dar um passe nele. Olha só o que é o sentimento, né? O que é uma emissão de energia boa. O Ornelas vai acudir àquele que estava bebendo e que esse aqui estava lá junto com ele vampirizando. O Ornelas vai lá aplicar um passe para dissipar aquelas energias ruins e o Jacó começa então a dar um passe nele. Ele aceitou e ele foi se acalmando. E esse trabalho eles fizeram durante muito tempo, depois continuaram até que esse espírito acabou melhorando, realmente deixando, né, esse estado terrível que ele vivia há muitos e muitos anos. E aí, num dia em que o irmão Jacó estava voltando da terra para o lado espiritual, depois que ele havia feito todo aquele trabalho, né, ajudando os espíritos, isso já estava bem no fim do curso. Ele vai sozinho de volta da terra para o lado espiritual e ele encontra com essa porção de espíritos aqui vestidos com roupa de padre, com aquele capuz na cabeça, e ele fala que ele contou um a um, eram 16 padres, alguns que haviam desencarnado daqueles com os quais ele discutia, alguns e outros que já estavam no plano espiritual que se uniram a eles e que não gostavam dele. Então eles viram o Jacó sozinho e se aproveitaram, cercaram ele. Agora vocês imaginam, eu fiquei imaginando quando eu vi isso aí, eu fiquei imaginando um de nós, né, passando numa rua escura, num bairro aí perigoso, e encontrar com 16 figuras assim, encarnadas, não encarnadas. 16 bandidos, vamos colocar assim, 16 drogados, 16, né? Imagina qual era a reação da gente, né? Pavor. Eu acho que eu desmaiava ali mesmo. Ele fala do pavor que ele teve quando ele viu isso aqui. Ele disse que ele estremeceu, que ele pensou, nossa, agora eles vão me massacrar aqui. Ele ficou desorientado na hora. Mas aí ele começou e ele fala que eles avançavam para ele assim, como se fosse, né, bater nele. E ele fala que na hora ele lembrou de tudo que ele aprendeu no curso que ele estava estudando. Ele deveria ter piedade desses aqui e não ficar com raiva, nem brigar. Porque o Frederico Figueiredo aqui na Terra, ele era uma pessoa bondosa. Ele ajudou, ele fez caridade, ele ajudou, né, na casa espírita, fora da casa espírita, ele ajudou muita gente. Mas ele não se modificou interiormente. A gente fala muito dessa transformação interior, da transformação interior para a nossa elevação. Ele não fez isso.
por ele ser um homem rico, por ele ser um homem que ele abriu um caminho para a vida dele com um trator, porque ele era sozinho, né? E foi com toda aquela arrogância, com toda aquela prepotência para ele poder subir na vida, para ele ser alguém na vida. Ele foi uma pessoa que ele não tinha paciência, ele era irritado, ele era brigão, ele era prepotente, ele estava acostumado a mandar, ele tinha os empregados, ele mandava e ele tinha que ser obedecido, senão ele castigava os empregados dele. Então ele foi uma pessoa assim, para com ele mesmo, ele não desenvolveu nele esses sentimentos bons. Então por isso que ele ficou assim apagado, ele ficou esse espírito assim, né? Embora ele tenha sido recebido por espíritos muito evoluídos, né? Ele com a colônia muito boa, né? Ele teve várias coisas boas que aconteceram com ele pelo fato dele ter trabalhado, dele ter ajudado, dele ter feito caridade, isso e aquilo. Mas com ele mesmo ele não se sentia bem, porque ele não tinha conseguido essa reforma interior. E aí, quando ele lembra disso tudo, ele começa a orar por esses desencarnados. Começa a mentalizar coisa boa para eles, vamos orar, pensando em Jesus, vamos pedir ajuda a Jesus. Vocês não podem permanecer assim, vocês são meus irmãos, eu amo vocês, o que aconteceu no passado ficou para trás, eu não estou arrependido. E ele foi mentalizando assim, foi rezando, de repente ele viu uma luz. Ele começou a ver que estava tudo clareando em volta dele, e os espíritos aqui, trevosos, foram todos se afastando. Foram se afastando e sumiram. E ele então vê aquela luz. Aí ele olha e fala assim, uai, mas deve ter algum espírito que vem me ajudar. Né? Ele pensou que a luz não era dele, ele pensou que a luz era de algum espírito que estava ali ajudando ele. Mas aí o Bittencourt Sampaio veio atrás dele e falou com ele, Jacó, olha para você, essa luz é sua. E aí que ele vê o peito dele, em volta dele, estava tudo iluminado. Então foi quando ele conseguiu ser esse espírito de luz. Ele conseguiu se iluminar. E foi aí que ele recebeu, então, ele volta para o mundo espiritual, para o lado espiritual dele, e foi aí que ele conseguiu autorização para ir até o Chico Xavier e escrever esse livro. Foram necessários 200 dias de curso antes, né? Mais 30 dias que ele passou naquele sofrimento, para que ele pudesse, então, ter essa chance de fazer o que ele tanto queria antes de morrer, que era desencarnar e dar uma notícia para a gente. E aí ele termina falando, deixa eu ver se eu marquei aqui, o que ele fala aqui no final do livro. Quem vê o livro sabe, né? Mas é só pra gente, olha, ele fala assim, ó. Depois que voltei da terra, me vi sozinho sob o arvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que de quando em quando me habituaram a contemplar da crosta terrestre. E meditando de alma feliz sobre o dia seguinte em que retomaria o mesmo abençoado trabalho que encetara entre os homens, roguei em silêncio a bênção do Eterno para que não me faltasse a luz e a paz, e o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço, porque aí ele ia recomeçar uma nova vida. E fica aí. Quem não leu, leia. O livro tem muito mais informações, né? O livro dá muito mais noção para a gente do que é um desencarne, do que é a volta para o mundo espiritual. Vale a pena ler. Obrigada pela atenção de vocês.